Olá a todos, sejam bem-vindos à Alzíria TV. Hoje temos connosco o candidato do PSD, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues candidata-se ao cargo autárquico de Presidente da Assembleia Municipal. É com muito gosto que o temos hoje aqui no nosso estúdio e, caro Nelson, seja bem-vindo à Alzíria TV. Obrigado, Filipe. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez e cá estou para responder às perguntas e esclarecer o que for possível. Muito bem. Nelson, para quem não o conhece, podíamos fazer uma breve apresentação só, antes de entrarmos nos temas? Com certeza. Tenho 54 anos, sou natural do Concelho de Azambuja, salvo seja, nasci em Lisboa, como se calhar a maior parte de nós, não é? Mas sou natural do Concelho de Azambuja, do Alto Concelho, a União de Freguesias de Manicos Intendente. Estudei, saí daqui com 18 anos, tenho 2 licenciaturas, Gestão de Empresas, a primeira licenciatura, Direito mais recentemente, tenho 3 pós-graduações, 2 na área da gestão, uma na área do direito, tenho uma série de outras formações. Sou uma pessoa com um desejo, uma vontade e uma ânsia de aprender, sempre aprender mais. Não consigo estar parado, tenho que ter sempre um desafio, tenho que ter sempre qualquer coisa para fazer. Sou aquilo que a minha mulher chama de hiperativo mental. Tenho que estar sempre a trabalhar. O meu cérebro tem que estar sempre a trabalhar. Posso estar sentado o dia todo, mas a cabeça é que não pode estar parada. Exato. Também padeço um pouco dessa problemática. Nelson, o que é que o motivou a iniciar e dar este passo para ser candidato à Assembleia Municipal? O convite para o mandato que se avizinha, claramente o convite da Margarida. Eu já sou deputado a convite do Rui Corsa, há 4 anos atrás. Foi uma experiência nova que eu nunca tinha tido, que gostei. E quando a Margarida me convidou, confesso que não estava à espera de ser convidado para ser o candidato a presidente da mesa, eventualmente ser convidado para continuar o mandato de deputado municipal, mas se a Margarida entendeu convidar-me para presidente, eu até acho que tenho características para isso, tenho capacidade para isso, portanto resolvi aceitar. Se eu entender o projeto do PSD, qual é que é o diferenciador que tem relativamente às outras candidaturas? A candidatura do PSD, em concreto com Margarida Lopes, acho que se diferencia essencialmente pela vontade de fazer, de mudar. A Margarida, para além das características e capacidades pessoais que tem, escolheu uma equipa que, do meu ponto de vista, é uma equipa com bastante capacidade, com bastante qualidade e que, acima de tudo, se revê integralmente no projeto da Margarida. E, portanto, a Margarida é uma pessoa que quer fazer acontecer, é uma pessoa que tem ideias concretas, que sabe bem aquilo que o Concelho precisa e como fazer para realizar isso, e a equipa que ela convidou e de que se rodeou partilha dos mesmos ideais. E quando a equipa partilha todos os mesmos ideais, acho que é meio caminho andado para fazer acontecer. Eu não quero falar das outras candidaturas, porque acho que o importante é valorizar a nossa e não desvalorizar as outras. Cada uma tem as suas características. Sempre poderei dizer que a candidatura do PS, em que o atual presidente se recandidata, não revejo nele e no executivo dele capacidades para fazer diferente do que aquilo que fizeram nestes últimos 4 anos, e isso só me leva a pensar que, se ele ganhar, serão mais 4 anos de marasmo. Portanto, é isso que nos diferencia, é que nós, sendo eleitos, como vamos ser, vamos fazer muito, vamos fazer avançar a Zambuja, vamos dotar a Zambuja de infraestruturas, de condições para que o Concelho, daqui por 12 anos, seja radicalmente diferente daquilo que é hoje. Muito bem. Nelson, o Nelson, portanto, enquanto deputado eleito neste mandato, participou ali num conjunto, portanto, de situações na Assembleia.
Qual é que, no seu entender, são as lacunas e o que é que pode ser melhorado nessas reuniões? Está a falar mesmo da dinâmica da Assembleia ou das críticas que eu fiz ao Executivo? Ambas as duas, como costuma dizer. Ambas as duas. Então, começando pelo funcionamento da Assembleia, que julgo que seria, em primeiro lugar, esse o objetivo Sim. da pergunta. Voltando um bocadinho atrás, eu nunca tinha tido experiência autárquica, nem política de nenhuma espécie. Foi a primeira vez que tive na Assembleia Municipal, portanto, as primeiras sessões para mim eram todas surpresa. O que acho, no geral, e tenho que dar os parabéns à Presidente ainda em exercício, Vera Brás, porque entendo que desempenhou bem o seu mandato. Claro que poderia ter feito diferente, tudo poderia ser diferente, mas desempenhou bem o seu mandato. O que é que eu vejo na Assembleia? Vejo a bancada, as duas bancadas da oposição, PSD, CDS, porque fomos eleitos em conjunto, e Chega, a criticar, a propor e a incentivar o Executivo a fazer melhor. E depois temos uma bancada de apoio ao Executivo, PS e CDU, que eu gosto imenso das pessoas que lá estão, mas que é a bancada de levantar a mão, porque em 4 anos as intervenções de deputados do PS foram poucas, quase nenhumas. Da CDU houve mais algumas intervenções, mas também a maior parte delas não deixaram de ser isso mesmo, intervenções para votar sempre favoravelmente. Eu gostava que a bancada do PSD, quando a Margarida ganhar, que tenha o mesmo papel que a bancada do PSD teve neste mandato, ou seja, que seja uma bancada que intervenha, que questione o Executivo, que proponha ações e medidas ao Executivo, no fundo que não se limite a ir lá, levantar a mão e a aprovar, porque acho que não é essa a forma, nem é essa a função dos deputados municipais. Não é o que contribui para melhorar, para a melhoria das condições dos municípios da Zambuja. No fundo está a falar de livre pensamento também, não é? Portanto, as pessoas não ficarem condicionadas àquilo que são a parte ideológica também. Ora, isto é uma excelente pergunta. E sim, se há coisa que me ensinaram ao longo de toda a vida, é que nós devemos pensar pela nossa cabeça, ter as nossas ideias, expô-las e defendê-las. Não quer dizer que nós façamos braço de ferro das nossas ideias, claro, mas pelo menos devemos defendê-las. E, honestamente, eu não acredito que os deputados do PS que se limitavam a votar favoravelmente às propostas apresentadas estivessem de acordo com tudo o que lá estava. Claro. E acho que devemos criticar. A crítica, quando construtiva, não sendo só crítica por crítica, é sempre de valorizar e sempre de aproveitar. Também concordo. Nelson, uma das funções da Assembleia também é fiscalizar o Executivo, não é? Portanto, para que garantir que os fundos públicos também sejam bem executados, não é? No seu entender, qual é que vai ser o papel deste novo mandato e desta Assembleia procurando essa transparência e essa boa execução dos projetos? Já respondi um bocadinho a isso atrás, que, sendo a Margarida a Presidente e com o Executivo que a rodeia, e acreditando que se a Margarida for eleita, eu também serei eleito Presidente da Mesa, enquanto Presidente da Mesa, não serei eu que conduzirei as ações da bancada do PSD. Ou seja, o meu papel é mais de moderador, não é? É mais de moderador, de coordenador, de gerir os trabalhos. Ainda assim, garanto que eu, pessoalmente, Nelson Rodrigues, não me irei coibir de questionar a Margarida e o Executivo dela quando achar que o tenho que fazer. Dou um exemplo disso. O Presidente da Mesa da Comunidade Intermunicipal de Algesira e do Tejo, nas sessões que existe, de quando em vez, quando acha necessário, questiona
o executivo da comunidade intermunicipal. E acho que deve ser esse o nosso papel. Não é por sermos da mesma cor ou do mesmo partido que está no poder que nós devemos aceitar que está tudo bem. Exato. Não está tudo bem. Com certeza que a Margarida e o executivo dela irão fazer muita coisa bem, mas também irão fazer coisas menos bem. E cá estaremos para fiscalizar e para questionar. Muito bem. Muitas vezes diz-se que parece que a comunidade se tem afastado um pouco da política, e nomeadamente das reuniões da Assembleia. No fundo, há pouca participação ativa da população. No seu entender, como é que essa questão pode ser dirimida? É uma boa questão que eu já pensei algumas vezes. E contra mim falo, eu também, antes de ter ido para a Assembleia Municipal, o meu interesse neste tipo de reuniões era pequeno. Exato. Apesar de ir acompanhando, essencialmente pelo meu pai, que me ia pondo ao corrente das coisas, mas era diminuto. E eu julgo que, e a minha opinião mudou um pouco desde que estou nestas funções, mas a leitura que eu faço é que as pessoas acham que não vale a pena ir a este tipo de reuniões porque não vão lá fazer nada, aquilo está tudo decidido, não têm voz. E neste último mandato até se calhar é um bocadinho assim, porque os cidadãos que estiveram presentes, e estiveram presentes nas sessões ordinárias, quase sempre houve público presente, se não foi sempre, quase sempre, colocaram questões e essas questões ficaram sem resposta. Aliás, como ficavam todas as questões colocadas ao Presidente Silvino. Ele respondia sem responder, dizia que ia ver sem ver, dizia que ia dar informação e nunca dava, e, portanto, as intervenções dos cidadãos, as questões que eles colocavam, acabavam por resultar sempre numa mão cheia de nada. E o desinteresse da população, acho que vem muito daí, do facto de os políticos que estiveram no poder até agora não irem de encontro. Prometem na altura das eleições, mas depois, quando estão lá, acabam por não ouvir nada do que têm para lhe dizer. Há, de certa forma, um afastamento dos problemas reais das pessoas? Eu acho que... Como é que eu ia dizer isto? Os problemas das pessoas ou são vistos como uma chatice que a gente ouve e depois descarta, ou então não é uma prioridade nossa, temos outras coisas para fazer. Acho que é muito por aí que tem sido este mandato. Acredito piamente que com a Margarida e com o executivo dela que não vai ser assim. Nelson, como é que nós poderíamos resolver os grandes problemas aqui da Zambuja? Temos a questão da saúde, temos a questão da educação, temos, no seu entender, no fundo, quais são as grandes problemáticas ou as grandes prioridades que devemos tomar atenção no nosso mandato que está aí às portas? Eu acho que nós temos tudo para resolver no Conselho da Zambuja. Não quero com isto dizer que é uma desgraça pecada, mas existe quase tudo para fazer ou quase tudo para melhorar. Ainda assim, e está no nosso programa, definindo apenas 3 prioridades, eu diria habitação, que não sendo um problema do Conselho da Zambuja, é muito mais vasto, é um problema nacional e até internacional, a saúde e a educação. E nós temos propostas concretas para estas 3 prioridades. A habitação, para além de recuperar imóveis, de acelerar os processos de construção de habitação a preços controlados ou habitação acessível. Depois, na saúde, claramente lutar e concretizar a instalação de uma unidade de saúde familiar tipo C, salvo erro, acho que é tipo C, não quero estar a enganar, em Azambuja, e com isso
atrair mais médicos para cá, rever os protocolos ou acordos que existem de dar incentivos aos médicos. Aquilo que existe hoje em dia não é suficiente e, claramente, também, em paralelo com isto e até que estas duas soluções estejam a funcionar, desenvolver mais o projeto Pata Branca. Depois, na educação, eu acho que aqui o número 1, topo dos topos, é de facto a escola. Há 4 anos atrás, a escola está exatamente igual ao que está hoje, e o projeto da escola, apesar de tudo o que o Executivo atual diga, para mim não há nada. Não há nada concreto, e acho que se nós não ganharmos, daqui por 4 anos vamos estar a dizer exatamente a mesma coisa. Muito bem. Voltando ainda um bocadinho atrás, relativamente aqui à participação das pessoas na Assembleia, o Nelson é a favor das transmissões online da Assembleia? Sou, mas não nos moldes em que está agora. Se não me foge a memória, sim. Quando iniciei o mandato, as transmissões da Assembleia Municipal e as das sessões da Câmara eram feitas no Facebook. Por alguma razão que eu ainda não consegui perceber, deixaram de ser transmitidas no Facebook, passaram a ser transmitidas no canal do YouTube. E, para mim, isto é um erro crasso. Não quer dizer que não sejam transmitidas no YouTube, mas nunca deveriam ter sido retiradas do Facebook. E eu tento sempre simplificar as coisas, nem sempre resulta bem, mas a malta nova não usa Facebook, mas também não vai ao YouTube. Hoje em dia é Instagrams e TikToks e coisas assim. O pessoal de idade usa o Facebook. E se estiver no Facebook, ir ao YouTube, há pessoas que já não conseguem lá ir. E eu vejo pelo meu pai. O meu pai, se estiver no Facebook, vê. Se for no YouTube, não vê, porque isso é muito complicado, ir lá, já não sei. A última Assembleia que aconteceu esta semana, na segunda-feira, exatamente, eu tive a curiosidade de ir ver. Portanto, a Assembleia começou às 8, eu fui ver, eram 9h30, e estávamos 6 pessoas a assistir. Estávamos, porque eu também estava a contar, porque entrei 6 pessoas. Eu era uma delas, a outra pessoa era o Jorge, que estava a filmar e que estava online a ver. As outras 4 não sei quem eram. Isto diz tudo de quem assiste às transmissões. Portanto, há uma falta de expressão também nesse sentido. Total, não é? total. Muito bem. Nesse campo, talvez a Lesíria TV seja uma forma de promover... Quem diz a Lesíria TV diz projetos deste género, mas já que estamos aqui, transmitindo a Lesíria TV as sessões da Câmara num sistema que seja facilmente acessível por toda a gente, por que não? Quem sabe. É uma ideia. Exato. Muito bem, Nelson. Caso seja eleito, qual é que vão ser as suas grandes prioridades? Eu, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, o próprio Filipe já o disse aqui, as nossas competências são essencialmente na área da fiscalização. Portanto, as minhas prioridades, acho, e aqui, eu não sou nada de cortar com o passado. Há pouco, numa pergunta do Filipe, disse que dei os parabéns à Vera pelo mandato que ela realizou. Na última Assembleia, na segunda-feira, a Vera Braz disse que houve coisas que ficaram por fazer, que ela gostaria de ter feito e que não fez. Eu identifico-me com algumas dessas coisas e gostava de pegar nisso e dar seguimento. O regimento tem que ser mudado em algumas coisas, temos que mudar a parte das transmissões e de criar mais atratividade para o público estar presencialmente e até assistir online. As sessões temáticas que a Vera pensou e lançou e que acabaram, tanto quanto eu me lembro, não quero estar a cometer nenhuma injustiça, mas que eu me lembro, julgo que não aconteceu nenhuma sessão temática e a Vera pensava e
falou-se em uma sessão temática dedicada ao ambiente, uma sessão temática dedicada à educação, por exemplo. E outra coisa que eu gostava de alterar e de promover e tornar efetivamente eficazes são as comissões. Porque este mandato nós tínhamos 5 comissões, se não me engano: finanças, urbanismo, educação, saúde, mais uma. Eu estava numa comissão, que era a Comissão de Finanças e Orçamento. Nós reunimos muito poucas vezes, as reuniões foram muito pouco ou nada produtivas. Houve comissões que até trabalharam relativamente bem, mas, no geral, trabalhou-se mal nas comissões. E isto não é destes 4 anos, já vem historicamente. Eu gostava que as comissões fossem mais ativas, que as comissões produzissem efetivamente relatórios e resultados, que esses relatórios e resultados fossem apresentados ao Executivo e que compelissem o Executivo a fazer qualquer coisa. E que houvesse até apresentações periódicas destes relatórios na Assembleia Municipal. Porque acho que faz parte das nossas atribuições enquanto deputados municipais. Fiscalizar, contribuir para que as coisas funcionem melhor. E as comissões acho que têm um papel importante nisso. Portanto, dentro do meu mandato serão estas 4 vertentes. E depois é, de facto, zelar para que a minha própria bancada seja o mais interventiva possível. Correto. Nelson, já estamos quase aqui no final da nossa entrevista. Com o que é que se pode comprometer com os eleitores? Há alguns valores, algumas boas práticas que se queira comprometer? Eu agora vou usar um chavão do futebol. Não prometo resultados, só prometo trabalho. Prognósticos só no final do jogo. Não, o que eu me posso comprometer é aquilo que faz parte de mim, dos valores que me foram transmitidos, nem sei ser de outra forma. É o compromisso total com as funções para as quais serei eleito, é o trabalhar com o máximo rigor e sabedoria que me for possível, e é a integridade e honestidade. Honestidade e integridade são 2 coisas que para mim são essenciais e não vale a pena, se eu sentir que estes 2 princípios estão postos em causa, sou o primeiro a ir-me embora. Valores fundamentais se levantam, não é? Para mim são, nem vale a pena. Sou íntegro, sou honesto, e se eu ver que as coisas não são assim, sou o primeiro a sair fora. Muito bem. Nelson, vou só desafiá-lo para enviar uma mensagem final aos eleitores. A Câmara está ali. O que é que as pessoas podem... Uma mensagem final sua. O que eu posso dizer aos eleitores é que está na hora, literalmente na hora, de mudar o rumo do Concelho da Azambuja. E mudar o rumo do Concelho da Azambuja é claramente votar no projeto da Margarida Lopes, na Margarida Lopes para Presidente da Câmara, na equipa dela para o Executivo e, claro, em mim e na minha lista para a Assembleia Municipal e em todos os nossos candidatos para as juntas. Da nossa parte, tenho o compromisso de que tudo faremos para inverter isto e conduzir o Concelho da Azambuja para o futuro, e daqui por 12 anos, quando terminar o mandato da Margarida, já estou a considerar que ela ganha 3 vezes, atento, o Conselho estará completamente diferente. Muito bem, Nelson, agradeço a presença aqui, agradeço o amável convite que foi aceito e, portanto, desejo também boa sorte para a candidatura e que tudo corra como vocês desejam, tá bom? Obrigado, Filipe, eu agradeço imenso o convite e também desejo o maior sucesso para a Alzíria TV e para o Filipe em particular. Muito bem, obrigado, Nelson. Bom, despedimos-nos então com mais um episódio, mais uma conversa. Aqui foram expostas as ideias do Nelson Rodrigues, candidato à Assembleia Municipal pelo PSD. Vimos então num outro vídeo, com outro entrevistado, com outras conversas. Agora estamos a tratar mais da questão política, mas a Alzíria TV vai abarcar outros temas. Economia, saúde, cultura, desporto. Portanto, o nosso projeto visa dar cobertura a tudo aquilo que se passa na nossa sociedade,
partindo assim dessa contribuição para que as pessoas possam ficar melhor informadas, com qualidade e com seriedade em tudo aquilo que nós fazemos. Um abraço para todos e até breve.